Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, por aqui tudo ótimo. Algum tempo já, sem nenhum vídeo novo no canal, muitas coisas aconteceram, e quando eu digo muitas, são muitas. Começando com algo que é impossível não notar, estamos todos trancados em casa numa situação inédita no nosso planeta. Aparentemente, este vírus vai mudar a maneira como nos relacionamos com tudo, com a sociedade, com a nossa família, com os nossos amigos, conosco. E, bom, toda mudança, ela gera uma ruptura, né? Quando se fala de mudança, muito se comenta sobre a lagarta que precisa ir para o casulo, quebrar o casulo, criar asas para então virar uma borboleta e sair voando. Eu prefiro acreditar nisso do que acreditar que algo muito ruim virá disso. É lógico que virá, o desafio é muito grande, mas a gente vai passar por isso. Eu espero que no momento que você esteja vendo esse vídeo, seja agora, logo após a gravação, ou seja no futuro, pois esse vídeo ficará publicado no meu canal do YouTube por muito tempo. Eu espero que você esteja saudável, que você esteja equilibrado mentalmente, que você esteja cuidando de si e principalmente cuidando de sua família e seus amigos, cuidando da sua comunidade do jeito que dá, chamando um amigo desanimado para uma conversa, lembrando das pessoas. Espero que você esteja tirando este tempo de confinamento no qual nós ganhamos horas no dia, porque a gente não tem, por exemplo, que se deslocar até o local de trabalho, caso você esteja trabalhando home office. Eu espero que você esteja tirando esse tempo para fazer alguma coisa por você, estudar alguma coisa que estava na sua lista há muito tempo, mas você não tinha tempo para isso, e agora de repente você se pega com tempo. Espero que o seu equilíbrio emocional esteja permitindo que você faça isso, e é o que eu estou fazendo. Então, depois dessa introdução, vamos às novidades. Bom, eu passei os últimos 2 meses, trabalhando, e trabalhando muito. Eu comecei a desenvolver um produto meu, e comecei a desenvolver simplesmente porque eu precisava me divertir. Olha só como as coisas são. Eu passei o último ano e meio no meu trabalho mais resolvendo problemas do que criando, e isso me deixou bastante insatisfeito. Tanto é que eu troquei de emprego. Eu comecei no novo emprego ontem, dia 1º de abril, parece até mentira, mas não é. Então eu saí da empresa que me trouxe aqui para a Alemanha, depois de 18 meses, e eu comecei numa empresa nova. Falarei sobre isso mais para frente no vídeo, depois que eu demonstrar o que eu quero demonstrar. E eu estava insatisfeito na outra empresa, porque eu estava só resolvendo problemas, e eu não tinha espaço nem tempo para poder criar coisas novas. Então como eu não gosto de ser vítima das circunstâncias, eu passei a criar as minhas próprias coisas. Então eu pensei, o que eu vou criar? Eu gostaria de criar um produto. Eu gostaria de aplicar os meus conhecimentos, tanto de ferramentas como de técnicas, para criar algo do zero até levar ao mercado. E aí, passando por todas as fases de planejamento, mock-up de telas, concepção da ideia, criação de um board com todas as tarefas, epics e tudo que está envolvido no desenvolvimento de um projeto, até a criação do projeto, escolha de ferramentas, desenvolvimento, testes unitários, testes de integração, criação de uma pipeline de CI/CD e até escolha da empresa que vai hospedar, e aí a montagem, né, de um esquema de um servidor de staging para quando eu fizer um merge in development no GitHub, no branch development, e aí um deploy automático em produção quando eu fizer um deploy em master. Tudo isso eu fiz e foi muito legal.
e eu já vou apresentar para vocês o que é. Antes, um pouquinho de história. Entre 2015 e 2016, eu criei uma plataforma de ensino, onde eu passei a publicar séries de vídeos dentro de um determinado tema. Chamava-se VEDcasts. E aí, naquela época, eu tive um certo crescimento, só que tinha 2 amigos que estavam com uma plataforma parecida. Ela se chamava Codecasts, e era do Diego Hernandes e do Vinícius Reis. E aí, um dia, eles me chamaram para uma conversa e fizeram a proposta da gente unir esforços para publicarmos nós 3 o nosso conteúdo numa plataforma única. E eu achei uma boa ideia e topei. Então eu deixei de lado o VEDcasts e passei a publicar no Codecasts, porque a plataforma deles já estava muito mais aprimorada, tinha muito mais recursos do que a minha. Inclusive, eles já tinham assinantes que pagavam para assistir o conteúdo premium, e eles tinham, né, uma voz muito forte na comunidade. Eu pensei, bom, a gente pode se beneficiar, vamos lá fazer então debaixo da bandeira do Codecasts. Acabou que a vida entrou na frente dos nossos planos e falou, you shall not pass. E aí, cada um foi se dedicar ao que precisava fazer para tocar a vida adiante, e o Codecasts acabou ficando para trás. Até que, quando nós nos reunimos e decidimos que realmente a gente não tinha condições num breve futuro de postar nenhum conteúdo novo, conversamos com os nossos assinantes, colocamos o nosso conteúdo gratuito no canal do Codecasts no YouTube, e foi cada um cuidar da sua vida. Naquele momento, eu deveria já ter voltado ao meu plano original de cuidar do VEDcasts. Mas eu estava muito entretido com os meus projetos naquela época, projetos profissionais, coisas que eu fazia do meu trabalho, e eu estava trabalhando num plano de sair do Brasil e me mudar para a Europa, então eu deixei isso de lado. Até que eu consegui tudo que eu queria. Hoje eu moro em Berlim, na Alemanha, já tem quase 2 anos, e aí recentemente, no começo do ano, eu retomei o meu canal no YouTube e ao mesmo tempo comecei a redesenvolver o VEDcasts, mas desta vez debaixo do meu próprio nome. Então eu tenho o meu domínio, vedovelli.com.br, não tinha nada lá até recentemente. Quando eu digo nada, era nada. Se você acessasse o domínio, você ia cair no vácuo, tá? Ia dar, sei lá, o servidor não responde, porque o DNS não estava apontando para nenhum servidor. E aí eu comecei devagar, coloquei um blog que eu desenvolvi com Gatsby, que mais? Não, foi só o blog mesmo. E agora eu tenho a minha plataforma de ensino, que você está vendo agora aí na sua tela. Eu tenho apenas uma série publicada, que é a série de novidades no Vue 3, que será lançado agora no final do primeiro semestre de 2020. E é isso aí, é o que eu vou demonstrar para vocês. E vou falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento deste produto. Então eu já falei que teve a concepção, mockup de telas, criação do projeto, etc. E aí este é o produto que está em produção hoje. Não foi o que você vê hoje, não é exatamente igual ao que eu publiquei há 10 dias atrás. Eu recebi bastante feedback da comunidade e aí eu já fui implementando as melhorias que foram me sugerindo. Então, conforme eu vá demonstrando, eu vou falando, isso aqui não tinha, agora eu já coloquei, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Primeira coisa, foi desenvolvido com Nuxt. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, eu só tinha desenvolvido com Vue.js utilizando apenas o Vue.js, e agora eu decidi dar uma chance para o Nuxt, pois eu vim ouvindo falar muito bem dele já há um bom tempo, e realmente é tudo o que falam e até mais. A experiência de desenvolvimento é maravilhosa, já tem um monte de coisa pronta, tudo muito bem amarrado, tudo muito bem testado, você só configura e sai usando. Vou te dar um exemplo. Google Analytics. Você instala um plugin para o Nuxt, Google Analytics, você vai no nuxtconfig.js, adiciona no objeto de configuração o seu código UA, tá feito, você não precisa fazer mais nada.
Outra coisa, autenticação. Existe um módulo de autenticação que você pode ter diversas estratégias de autenticação. Eu tenho uma só. Você pode desenvolver a sua própria. Eu estou utilizando um serviço chamado Auth0, que, se eu não me engano, foram eles que inventaram o JWT, que a gente usa em todos os nossos projetos Single Page Application. Poderia ser o Cognito da AWS, tenho certeza que existem outros. Firebase eu acredito que tenha também, mas eu escolhi o Auth0 porque eu também gostaria de avaliar o serviço e porque eu não gosto muito do Cognito, porque a AWS é muito difícil, muito complexo, muito amarrado, não gosto. Então eu fui para o Auth0 e aí eu simplesmente instalei o módulo de autenticação no Nuxt, configurei no objeto de configuração, criei, lógico, os componentes necessários para isso, que foi basicamente um componente, está tudo feito, funcionando, autenticação integrada. Então vamos lá, navegar um pouquinho. Clicando aqui em assistir às aulas, você vai para o que eu chamo de Classroom, que é a sala de aula. No lado esquerdo, na coluna, você tem a lista de todos os vídeos desta série. Você pode fazer uma busca para séries maiores, então, por exemplo, Composition API. Você vê que o que você digitou ali está destacado em vermelho. Por quê? Porque se eu continuar digitando, eu implementei uma Fuzzy Search, que é o que você tem no Sublime Text ou no VS Code. Você não precisa digitar a palavra inteira, você pode usar pedaços da palavra e ele vai, além de localizar, destacar exatamente aonde está aquele trecho que você digitou. Isso traz algumas buscas meio esquisitas, por exemplo, tá vendo? Tree shaking e melhorias de performance. Tá, ele achou, é uma busca eficiente, mas você vê que ali, aonde está destacado, tem só um trechinho, reatividade implementada do zero, TMIR. Se não tivesse o highlight aí, as pessoas ficariam bem confusas. Outra coisa que eu implementei e que eu me orgulho disso, que é uma coisa importante para usabilidade, é o seguinte: se eu copiar essa URL e compartilhar com qualquer pessoa, quando voltar lá, além de estar no vídeo certinho, ele já traz a lista filtrada como se a pessoa tivesse feito isso. Então isso é muito importante para a usabilidade de um site, e eu fiz questão de implementar tudo que eu faço fica pendurado na URL. Então a URL ela determina o estado da tela, tá? Então quando você estiver desenvolvendo aí suas Single Page Applications, não deixe de pensar no usuário e implemente este tipo de coisa. Mas vamos lá. Voltando aqui, lógico, você pode navegar, é uma Single Page Application. A diferença é que o fato de eu ter utilizado o Nuxt, tudo que você está vendo na tela foi gerado no servidor e devolvido para o browser numa única carga, ok? A beleza disso é o seguinte: além da renderização ser muito mais rápida, você não tem nenhum loading indicator enquanto uma chamada AJAX é feita para obter os dados. Todos os dados, além de serem renderizados na tela ao mesmo tempo, o seu JavaScript, os seus dados, eles já vêm carregados em memória no browser. Então você já pode sair utilizando, e aí quando chega no browser ele vira uma Single Page Application tradicional. E aí você pode fazer outras chamadas AJAX e assim por diante. Eu terei uma série só sobre Nuxt aqui na minha própria plataforma e espero que seja em breve. Vamos lá. Então, você está lá navegando, está lendo os comentários, beleza? Ah, tá bom, vou assistir uma aula. Tá bom, clique aqui e faça login. Você pode fazer login tanto naquele botãozinho ali, como clicando aqui no vídeo. Isso vai te levar para o site do Auth0, não se preocupe, ele é seguro. Você pode tanto criar o seu usuário, como você pode utilizar as suas contas no Google ou GitHub. Eu vou utilizar aqui no Google.
Muito bem, autenticação feita. Retornando ao site, então este pop-up vai lhe dizer que o seu login foi efetuado com sucesso. Caso você não queira ser cadastrado na minha base de usuários para receber novidades, você desmarca aqui e está tudo certo. E aí você retorna a aula. Outra coisa importante, deep linking, ou seja, o usuário retorna exatamente no ponto que ele estava quando ele clicou para fazer o login. A mesma coisa, se eu compartilhar esta URL, ele vai exatamente naquele ponto, tá bom? E aí, coisas que não tinham durante o lançamento. Eu não tinha habilitado diferentes velocidades de exibição. Isso foi uma coisa que o pessoal que me segue no Twitter me deu um toque, falou, seria legal de ter, porque a gente usa bastante e tal. Então tá aí, tá feito, tá implementado. Outra coisa, autoplay e pular para o próximo vídeo quando o atual termina. Então vamos lá, autoplay, ele já sai. Bom, chegando agora como olha eu. Funcionalidade nativa do Vue 3 e que até este momento vou mudar apenas com velocidade. Bom, vou tirar aqui o volume para eu poder continuar falando. Então tá lá com autoplay e eu mudei a velocidade de exibição. Aí quando o vídeo chegar ao final, ele passa para o próximo, já dá o autoplay na velocidade que foi selecionada e ele marca aqui o vídeo como visto. Então nenhuma dessas funcionalidades existia há 10 dias atrás quando eu lancei o meu produto. E aí é muito bacana você desenvolver, você aprimorar um produto que você mesmo criou baseado no feedback dos seus usuários. É uma coisa muito legal. Você pensa, putz, por que eu não pensei nisso antes? Mas ao mesmo tempo, eu faço questão de salvar o nome das pessoas que me sugeriram alguma coisa e quando eu implemento e publico, eu volto para aquela pessoa e falo, ó, implementei, você podia, por gentileza, testar, me dizer se ficou bom, se precisa de mais alguma coisa? E o pessoal fica muito feliz que você lembra, volta. Então, cara, sensacional. E é só isso, tá? É um produto pequeno, mas tem muita coisa por trás disso. Se você é desenvolvedor de software, você sabe que para chegar neste ponto aqui precisa de muita coisa. Foi muito bom, foi muito gratificante ter desenvolvido isso daqui. E o melhor de tudo foi que eu aprendi muito, pois eu entrei em contato com muitas coisas. Primeiro, eu pude aplicar coisas que eu aprendi nos últimos 4 anos. Aplicar para mim, não aplicar para os outros, para a empresa que me emprega. Não, foi para mim, ok? Segundo, eu aprendi muito, pois tinha coisas que eu só utilizava no meu trabalho, no dia a dia, mas eu nunca tinha implementado. Por exemplo, CI/CD. E agora eu fiz a implementação, vou ensinar isso num breve futuro. Então foi assim um período, 2 meses que eu aprendi muito e foi muito gratificante. É isso, eu gostaria de apresentar essa minha criação para vocês. E aí provavelmente você vai se perguntar, mas e o canal? Não terá mais vídeos? Sim, meu canal no YouTube ele continua ativo, afinal de contas eu tenho uma base legal de usuários, uma comunidade legal que me segue. Então, quando eu lançar uma nova série na minha plataforma, eu pretendo colocar pelo menos o primeiro vídeo ou fazer um vídeo de apresentação da série no YouTube e eu deixarei o YouTube para outras coisas. Por exemplo, falar sobre vida na Alemanha, quando voltar a ser pertinente falar sobre isso, porque neste momento da história nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, então não faz sentido eu sair mostrando como é a vida na Alemanha e como fazer para chegar aqui, porque ninguém pode sair de casa. Então o canal ele será para isso. Quando eu tiver um vídeo que não requer uma série, então eu vou gravar esse vídeo e colocar no meu canal. Então assim, eu pretendo continuar com o canal, mas o meu foco principal é na minha plataforma, pois eu quero ser dono do meu conteúdo. Eu não quero ficar à mercê de um gigante de Silicon Valley. E é isso.
Obrigado por ter assistido, deixe seu comentário, seu like, se não for assinante, assine o canal, me siga no Twitter, Vedovelli74 e vamos interagir por lá. Um forte abraço, eu sou Fábio Vedovelli.